Verônica vai entrar? Ou seremos nós? Tem mais gente vai entrar? Eu acredito Vai que ela tá sim. entrando. Tá. Vocês querem esperar ou querem ir começando? Não, a gente pode pegar. Fechou. Professor, Diga. eu não tô escutando. Ah, melhorou. Tava um chiado assim, não Na tô verdade eu escutando. estava muda, que minha esposa entrou aqui, aí eu fechei, ela começou a falar Ah, comigo. tá. Aí vocês vão esperar a Verônica, vamos começar. O que vocês querem? O que vocês preferem? Eu acho que ela deve ter chegado já. Ela tava falando pra entrar. A reunião vai ser gravada, professor? Tô gravando. Então a gente pode começar, né? Você não sabe o que a Verônica tá fazendo. Só que, desculpa que eu tô sendo um pouco egoísta, porque eu tô no meio da rua. Aí eu posso falar só a minha parte. Aí, talvez eu fique sem internet, pode ser? Tá um pouco baixo, mas eu vou tentar te escutar aqui. Tá melhor agora ou Melhorou, tá ruim ainda? melhorou. Melhorou. Então, vou começar aqui. A Verônica, ela tinha marcado a reunião com a. Não foi a Verônica que marcou a reunião, e aí hoje ela me mandou são força de Porter e análise SWOT para eu verificar. Aí, assim, eu até falei para ela, eu não tô com tanto tempo para a gente conseguir ter a reunião e eu ainda analisar aquilo lá, dar um feedback para vocês. Prefiro que a gente faça tudo na reunião, para a gente discutir e para vocês tentarem focar um pouco mais. Assim, eu não vou conseguir olhar a ferramenta inteira de vocês nesse momento. É melhor vocês analisarem e aí me dizerem, olha, a gente está com dúvida nessa parte aqui, é algo mais pontual. Que chega agora no final do semestre, né? A gente tem menos de um mês de aula aí, todo mundo quer ajuda. E aí eu não consigo, não tenho braço e tempo para ajudar todo mundo. Tem gente que pediu até para eu ler o texto do projeto final. Não dá tempo. Tá? Então peço desculpa para vocês por conta disso. Eu não consegui analisar o que a Verônica me mandou pelo WhatsApp agora à tarde. E aí ela não me respondeu. Eu não sei se vocês leram o que ela me mandou, das análises, revisaram, se tem alguma dúvida pontual, o que vocês gostariam de conversar hoje? Na verdade, a maior parte a gente fez junto. Assim, por exemplo, porta, né? Tem lá os tópicos e Aham, tem o desenvolvimento. Aí os tópicos a gente discutiu. Até a gente. Eu criei uma sala aqui também desse aplicativo, aí a gente entra e discute. aham, Pra ficar mais fácil. tá, Agora deixa eu achar. Que é porque, na verdade, tá tudo com ela. Eu tô só olhando aqui do meu celular enquanto ela não chega, tá. pra eu achar o ponto aqui que a gente quer destacar. Peraí. Se alguém lembrar também, gente, fala aí. Ela ainda não chegou, mas se alguém lembrar os pontos. A Ela gente já... tá com muita dúvida em geração a estratégias genéricas. Ah, é. A dúvida é a gente tem que montar todos os quadrantes e escolher um, ou escolher somente um e qual Cortou metade da sua fala. Aí eu não sei, não sei o que aconteceu exatamente. Se você. Então deixa eu tentar falar o que ela tá falando que eu lembrei, que a gente discutiu. Tá? Pra mim, tá... o meu tá dando pra ouvir, Sim, normal? sim, sim. É que eu acho que eles estão na rua. A gente ficou na dúvida, por quê?
A gente começou a discutir e a gente chegou à conclusão que é diferenciação, que eles jogam mesmo, né? Conversando com os Aham, dois gestores. sim. Aí o que a gente teria que dizer por que que eles adotam essa estratégia e como é, ou a gente tem que falar um pouco de cada quadrante? Não, não precisa. É só desenvolver a estratégia que eles utilizam. Quando a Ah, gente Só. então. só o que eles utilizam. Se eles usarem duas, aí você pode até falar. Eu não lembro se foi o grupo de vocês ou se foi um outro grupo que falou assim: ah, a gente está na dúvida se é liderança em custo ou se é diferenciação. Pode ser que o foco dele seja diferenciação, mas no final das contas ele também em alguns momentos atua na liderança em custo, né? Mas tem que ter pelo Entendi, menos um foco, né? O principal, que conecta com o entendi. posicionamento deles. É que a gente já fez até essa defesa de qual é, por que que é diferenciação mesmo, só que a gente Beleza. ficou em dúvida se era para ser só um quadrante ou se eu tinha que desmembrar isso de alguma forma. Não, é só um. Quando a gente fez em sala, o que que a gente tentou fazer? A gente tentou mapear. Agora eu não estou lembrado se a gente fez de várias empresas ou de uma empresa com várias Foi de marcas. várias. Foi de várias Foi. empresas. Não, uma Foi. empresa com várias marcas, aí cada marca dentro de um, que Beleza. era do Pão de Açúcar. Verdade, verdade. Obrigado. O que que a gente Aí tentou fazer ali? Tentou encaixar como que é o posicionamento de cada uma dessas empresas, né? Então a gente, cada marca dessa é quase uma pequena empresa, digamos assim, uma empresa ramificada da principal, do Grupo Pão de Açúcar. Então, de certa forma, é uma análise muito maior, né? Porque a gente consegue encaixar as empresas em alguns quadrantes diferentes. No caso de vocês estão analisando uma empresa só, então uma marca só. Então, provavelmente vocês encaixem ela em um quadrante, tá? É que a gente, para exercitar, a gente acaba forçando um pouco a ferramenta justamente para a gente ter mais exemplos para trabalhar. Mas é uma ferramenta só, é um quadrante só. Vocês vão optar. Vocês podem até dizer, olha, a diferenciação, porém, em alguns momentos, trabalha com liderança em custo, por exemplo. Ou É só porque, na verdade, a diferenciação. gente sente que é como se fosse até uma ofensa, entendeu? Se falar nessa questão de custo, porque não é isso. Os clientes estão ali pelo valor do serviço, Ah, personalização e tudo mais, entendeu? ah. Confiabilidade, De vocês é a Playcipa, né? princípio. Isso. Então, beleza. Então, diferenciação, ponto final. Parte para a próxima. Ah, outra coisa. Quando eu digo a nossa empresa tem vários serviços, inúmeros, né? Aham. Desculpa o atraso, Nada, gente. tranquilo. Eu tive um problema agora. Está tudo Aí bem? quando a gente fala. Aí, Ricardo, fecha seu microfone. fechei. Foi. Aí quando a gente vai falar de 7Ps, quando a gente vai no preço, Aham. aí a gente ficou assim na dúvida, poxa, mas tem 1 milhão de serviços, como é que a gente poderia lidar com isso? Você pode tentar categorizar, né? E, na verdade, você não precisa ali botar necessariamente qual é o preço. Você pode colocar faixas de preço, por exemplo. Você não precisa, Só, por exemplo, a análise dele com o mercado, com os concorrentes? pode ser também. Pode ser. Você pode fazer você pode sempre fazer essa análise com os concorrentes. O ideal é que você tenha pelo menos um ou dois números ali para você nortear aquilo, né? Se você Uhum. for fazer análise juntamente com o concorrente, aí seria interessante você trazer preço do concorrente também. Aí eu posso, por exemplo, assim, falar que ele pratica geralmente preços um pouco acima da média do mercado, conforme exemplo do serviço principal dele, que pelo jeito são os exames, o ASO, por exemplo, é um dos Uhum. serviços principais, que tem maior retorno para ele. Sim, Aí eu posso pegar o preço do ASO dele e o preço do ASO de um maior concorrente, assim. isso. Exatamente. Não precisa desenvolver tudo. Se o cara tem milhões de serviços diferentes, não faz sentido, né?
Se trabalhar um a um, não é esse o objetivo da estratégia, dessa ferramenta, na verdade. Então, o ideal ali é você traz, sei lá, os dois principais para ter um pouco mais de coisa para falar. Ele não trabalha em dois segmentos diferentes, segurança do trabalho e Medicina ocupacional. medicina ocupacional. De repente você pega o serviço mais vendido em segurança do trabalho e o serviço mais vendido em medicina ocupacional e faz esse comparativo do preço. Entendi. É Já porque a gente fica perguntou para ele completinho. qual eram os serviços que mais vendiam mesmo. Aí ele falou que eram os exames mesmo. Aham. Por isso que eu dei o exemplo do exame. Medicina ocupacional, no caso, ele trabalha mais com treinamento. Não, se bem que medicina Não, ocupacional é o exame. é Segurança o do exame trabalho que mesmo, é treinamento. literalmente. É. Mas ele disse que o Ou que ele mais certificação. vende mesmo é o exame. Aham. Vê se você consegue descobrir mais um ou dois serviços que vendam mais, né? Quais são os top 3, sei lá, top 2. Só para não ficar, senão vai ficar um parágrafo só pequenininho, né? Aí vai Tá. ficar até desproporcional, dependendo das outras coisas que vocês colocarem. Então tem que perguntar para ele mais o top 3 dele, não só o primeiro. Ou você vê em cada um dos segmentos qual que vende mais, ou você vê os dois, três serviços que vendem mais. E pergunta o preço, tem categoria de preço diferente. Porque às vezes tem um preço diferenciado para empresas grandes. Você pode, inclusive, trabalhar com isso. Uhum. Né? Se tem pacotes, se tem desconto a partir de tantos exames. Né? Ali no preço ele entra essa parte da promoção e do desconto também. A promoção, que é outro P, está mais ligado à publicidade. Uhum. Tá? Então, de repente, Sim. se ele tem alguma estratégia de desconto, também entraria nessa parte do P de preço. Combo, pacote, isso tudo entraria ali. Aí, assim, claro, se você tiver informações sobre pacote, sobre desconto, se ele tem isso, aí você não vai precisar colocar dois, três serviços dele. Você pode colocar um só e dizer que ele oferece pacotes e faz um desconto assim, ou assado, enfim. É só para não ficar muito superficial a análise ali. Aí vocês veem o que vocês conseguem de informação e o que faz sentido para vocês. Professor, em Diga. relação a pessoas, a gente ficou em dúvida. A gente chegou a procurar, chegamos a ler no conteúdo que tem lá no Aham. sistema, mas ficou muito claro. A gente tem que colocar a quantidade de pessoas ou o que as pessoas fazem. Por exemplo, atendimento Aham. telefônico, coisas do tipo. Entendi. Então, quando a gente vai ter até uma aula sobre os 7Ps, só que vai ser daqui a 2 semanas. Né? O que a gente traz ali, quando entra essa parte dos outros Ps, como se originou esses outros Ps? Com o surgimento dos serviços. Né? Quando começou a se olhar para os serviços, aí as pessoas começaram a perceber que os 4Ps não eram suficientes. E aí entrou processo, pessoa e evidência, gente, evidência física, né? Pessoa, processo e evidência física. Em pessoa, você pode colocar ali, se ele tiver um profissional diferenciado no mercado que traz vantagem competitiva para a empresa, você pode dizer quais são, pode até fazer uma analogia com aquelas atividades chaves que tem lá no Canvas, por exemplo. Né? Então você pode trazer quais são as pessoas importantes dentro da empresa e quais tarefas essas pessoas exercem lá para demonstrar a importância dessas pessoas. Tá? Você pode trazer o nome da pessoa ali na análise, você pode trazer o nome do processo, se for processo não, da atividade, né, que a pessoa exerce, caso vocês acham
que não faz sentido ser uma pessoa em si. Vamos supor, tem uma função lá dentro que é, sei lá, de secretária. Ah, a atividade de secretária é fundamental para a empresa porque, no final das contas, é quem vai prospectar novos clientes, vamos supor. Quem vai fazer o primeiro atendimento do cliente. Aí, se você tem isso, aí você enxerga aquela pessoa como um puta diferencial. Ah, não, a Marcela, sei lá, é a melhor secretária do mundo para eles por causa disso, disso, daquilo. Beleza, você pode até colocar o nome dela. Ah, não, mas não faz diferença qual secretária tiver lá. Faz diferença ter uma secretária bem treinada. Então você pode colocar secretária bem treinada para ter o primeiro atendimento ao cliente, não sei o quê. É para mostrar qual é a importância das pessoas no processo da empresa. Né? Então vocês precisam falar, por exemplo, para mim faz sentido isso, pelo menos. Os médicos que atuam com ele, né? As outras especialidades da área da medicina que fazem os exames, por exemplo. Isso é fundamental. Então isso pode entrar no P de pessoas, independente dos dois lados, Bernardo. Acho que foi o Bernardo que escreveu aqui. Pessoas, vocês falam dos dois lados. Você pode falar do cliente, você pode falar também do funcionário. Por quê? Existe uma peculiaridade em serviço que ele é consumido no mesmo momento que ele é produzido. Então, você tem o cliente a todo momento em contato com os seus profissionais lá dentro. Por isso, dá para você colocar os clientes também, como eles podem ser tratados, enfim. São diversas possibilidades. Não existe assim, ó, não pode entrar isso, não pode entrar aquilo. É abrangente. Aí o Bernardo perguntou assim sobre processos. Seriam todos os processos internos da empresa ou só o processo de venda de serviço? Cara, eu acho que nem seriam todos e nem só o processo de venda de serviço. Eu acho que seriam os processos principais dentro da empresa. Se o processo de venda for um principal, beleza, bota o processo de venda. Agora, se não, o processo principal é o processo de exame laboratorial, exame de alguma coisa lá, treinamento, não sei o que lá, coloca esse processo especificamente. Não precisa ser todos, também não precisa ser só o de venda. Pode ser os principais processos. Nessa parte do processo, quando a gente perguntou ao gestor, ele mandou pra gente literalmente assim, o fluxo como é a venda, né? Uhum. Ele falou da cotação, aprovação de OS e assim por diante. Mas aí ele parou na cobrança e no faturamento. Aí, no caso, para eu demonstrar, seria literalmente assim, para preencher esse dado, seria literalmente um fluxograma? Não, descreve. A descrição, pequena descrição. Até porque o fluxograma é outra ferramenta. Uhum. E pelo que eu entendi, pelo que você falou, pelo menos que ele te enviou, foi o fluxograma do processo de venda. Sim. Então, esse é um dos erros mais comuns nas empresas. Você não faz o fluxograma, ele só tem o fluxograma da atividade que talvez seja a que ele enxerga como principal. Né? Mas, por exemplo, você pode fazer o fluxograma do cara sendo atendido lá dentro, do cliente entrando, sendo recebido pela secretária, a partir daí dá baixa no computador, deu baixa no computador, manda uma mensagem para o médico recebe a mensagem, sai da sala, chama o cara entra. Tem vários processos, não tem só um processo dentro da empresa. Mas aí, por exemplo, a gente pensou nisso, só que também, por exemplo, não tem só essa parte do atendimento, né? Porque eles trabalham muito com emissão de documento, treinamento, aí isso que a gente ficou em dúvida. Porque assim, de qual que a gente ia colocar? Porque cada serviço é totalmente diferente do outro, né? Então, mas beleza. Pode ser que a prestação do serviço em si, o serviço em si seja diferente. Porém, alguns processos são iguais. O processo de venda provavelmente é igual a todos. O processo de divulgação provavelmente é igual de todos. O processo de encaminhamento do pedido para o médico, sei lá, deve ser igual. A emissão de um documento no final deve ser igual.
Então, assim, tem vários outros processos. E aí vocês não precisam especificar com um fluxograma. Vocês só precisam descrever quais são os processos principais. Ah, um dos processos principais é esse por causa disso, disso, disso. E acontece assim, assim, assado. Acabou. Próximo processo importante para a PlayCIP é esse, que começa dessa forma, acaba dessa forma, e é importante por causa disso, disso, disso. Acabou. Entendeu? Não precisa ser um. Imagina, vocês criarem fluxogramas para cada um dos processos, senão se inspiram. Precisa não. Então eu posso, assim, um exemplo na prática. Aí eu coloco lá na parte de processo, aí eu posso colocar que um processo muito importante é o de venda, porque é igual para todos os serviços, aí eu descrevo. Sim. Aí, e outro processo importante é o do atendimento em clínica, porque é do serviço que mais traz rentabilidade. Aí descreve como é que é esse, por exemplo, assim, de agendar, chegar lá, aí como é que faz na recepção, como é que faz lá dentro, né? Você não precisa nem especificar tanto, porque não vai chegar a ser um fluxograma. Você pode só explicar o porquê que ele é importante, assim, descrever o que é o processo. Processo de venda, que consiste desde a prospecção do cliente até transformar esse cliente em cliente fidelizado no final, prestando serviço para ele mês a mês. Esse é um processo muito importante porque ele é o mesmo para todos os serviços que a Principal oferece, tendo poucas variações dentro do processo na hora da seleção de qual profissional vai atender aquela pessoa. Acabou. Entendeu? Aí você já falou do processo principal. Então você não precisa descrever o processo todo. Só dá uma ideia do que é aquele processo. Tá. Para não ficar assim muito vago, mas também não precisa detalhar muito, porque não é o objetivo dessa ferramenta. Tá. O que mais? O outro P novo é só mesmo literalmente do espaço físico, né? É porque assim, a gente está trabalhando com um serviço. A PlayCIP é serviço direto. Então você tem que pensar como que você prova que aquele serviço está sendo prestado. Então tem o espaço físico deles, tem cartão de visita, tem panfleto, tem a emissão da nota fiscal, sei lá, tem um monte de coisa ali. Pode ter o uniforme das pessoas, pode ter. Deixa eu pensar. O ambiente online também entra? Então, mas aí não é físico. Prova física é a prova que eu tenho, que eu encosto, físico, que eu tenho certeza que aquele serviço está sendo prestado. Vamos supor, o advogado, qual é a prova física dele? É só o cartão de visita. Ele não precisa nem ter escritório, pode trabalhar de casa. Tem o cartão de visita e acabou. Se quiser, faz aquele bloco com a logo dele e tal, mas também não sei se é tão necessário assim. Um cartão de visita já é suficiente. Agora, para uma empresa como a PlayCIPA, que tem sede, que as pessoas vão lá, entram, vocês têm até mais evidências físicas. Uhum. O espaço, a forma que ele usa para divulgar, se for panfleto, panfleto entra. Se tiver algum tipo de prescrição, né, sei lá, o cara, se ele entregar alguma coisa, vamos supor, eu já fiz exame lá, no final do exame eles me entregaram uma folha. Aquela folha ali é uma prova física, que aquilo ali existiu, que eu fui fazer o serviço. Então eu tenho aquela folha eu carrego comigo, pronto. Já tenho ali uma prova física. Aí nesse item, por exemplo, assim, igual você deu o exemplo de uniforme, aí eu descrevo como é esse uniforme, ou eu só digo que tem uniforme, que é uma das evidências? Eu acho que não tem necessidade de descrever, não. É só. Então, assim, Impressão. claro que tem uma coisa ou outra que você vai precisar detalhar, porque talvez faça sentido detalhar. Mas
pela quantidade de coisa que eles devem ter como prova física, eu acho que é mais listar aí. Eu só descreveria se tivesse alguma coisa que é estranha, que é tipo panfleto. Você não precisa descrever o que é um panfleto ou o que o panfleto do cara diz. Uhum. Não é o objetivo da ferramenta. Então, se você trouxer panfleto, já está ok. E provavelmente vocês também não consigam mapear todas as evidências físicas da empresa, né? Mas pelo menos as principais dela. O que mais? Melhorou essa parte dos 7Ps? Sim, porque agora a gente tem um norte. Eu acho que a gente estava querendo descrever muita coisa que não é para descrever, né? Assim, tem ferramenta que a gente precisa descrever um pouco mais, mas tem ferramenta que não necessariamente. Os 7Ps tem coisas que a gente precisa descrever, mas tem outras que a gente não tem tanta necessidade. Por exemplo, praça, você vai precisar descrever um pouco a praça. Agora, prova física, evidência física, não sei se precisa descrever tanto, entendeu? Estratégia de preços, talvez faça mais sentido se descrever um pouco mais. Acho que Verônica caiu. Tô aqui, Ah, não. professor. Ah, tá. O que diminuiu, não, foi Bernardo. O que que tinha de porta que a gente ia perguntar, Verônica? Na verdade, eu tinha passado pro professor para ver, para ele dar uma olhada pra gente, para ver se estava batendo as coisas, para a gente poder estar fazendo a análise logo após. Mas aí é melhor mandar para ele depois, para ele poder verificar com mais calma, entendeu? Os pontos Eu que ele até achar que estava pode ser melhorado. tava falando com o pessoal antes de você conectar, Verônica. Não é má vontade, não, antes fosse. É porque agora, no final do semestre, vários grupos estão vindo pedir auxílio, e algumas pessoas também, não só da turma de vocês, turma da manhã, turma do Núcleo 1. Porra, turma do Núcleo 1, então dá uma trabalheira do cacete. Então, assim, meu tempo está muito curto. E aí eu parar para ler aquilo tudo, eu não, é mais difícil eu parar para ler aquilo tudo agora, né, nesse finalzinho. Então, assim, o que eu tinha falado lá, tenta trazer quais são as dúvidas principais dali, ou o que realmente vocês estão com dúvida, para a gente tentar focar um pouco, porque senão não vou conseguir responder. Ou então vou dar uma resposta que não vai ser suficiente. Eu prefiro que vocês vejam o que realmente vocês estão com problema, porque, assim, para você ter ideia, teve gente que já me mandou até o trabalho final, a parte que já fez, para eu corrigir, sabe? Não tem condições de fazer isso agora, não dá tempo. Aí por isso que eu estou Entendo. falando para você tentar dar uma olhada, ver se você consegue ver qual é o problema, algo mais pontual que eu consigo ajudar vocês. Até, O professor, até se a gente marcar assim, 15 minutos antes da próxima aula, por exemplo, e aí vocês me falarem quais são as coisas, também funciona, tá. tá? Eu não sei, eu não sei se eu não peguei desde o início, eu não sei se elas já perguntaram sobre as estratégias genéricas que a gente estava com Não, dúvida. também não. Não, sim, perguntaram sobre os quadrantes. Perguntando, Verônica. Ah, A gente então já tá bom. fez, Um Verônica, é um quadrante só. só, é um quadrante Ah, só, tudo bem, então, tá tá? bom. É porque no exercício a gente abusou um pouco do modelo justamente para vocês treinarem, mas é uma estratégia só. Só vai colocar duas ou mais se a empresa usar duas ou mais. Mas acho que não faz muito sentido. Pelo que vocês falaram mesmo, parece que é só diferenciação e vambora. Eu acho que é só isso, né, gente? Não vamos ocupar mais o professor. Ainda tenho mais uns minutinhos, até 6h15. 6h15 eu vou encontrar com o grupo do Felipe. Aí depois 6h30 a aula. Então, Não, é porque a Então gente não tava. pode a gente ficar assim. oi, não entendi.
Não é só a gente que tá desesperado. Não, claro que não. Eu acho que vocês até estão bem, porque vocês já estão lá na frente. Pelo menos, Então, assim, nessa primeira parte vocês conseguiram adiantar. Diga. professor, na quarta-feira a gente tem reunião com você, né? Dia 20, se eu não me engano. É isso? Então, essa quarta a gente vai ter uma aula sobre. Até esqueci o tema, gente. Senhor, memória está falhando já. Cultura organizacional. A gente vai ter. Quando vai ser a nossa reunião? Achei que fosse quarta-feira. Então, ia ser quarta-feira, só que o que aconteceu? Na semana passada que a gente ia ter a aula de competência de cultura organizacional. E aí a gente teve a aula do André. E aí, por conta disso, eu joguei a aula de cultura organizacional agora para essa quarta. E a aula de cultura é grande. Então não vai dar tempo Entendi. para a gente fazer reunião. Na próxima semana, a gente vai ter uma aula menor. E aí a gente vai conseguir ter tempo para reunião. Mas vocês podem fazer que nem dessa vez. Me manda mensagem e a gente marca um horário fora do horário da aula. É porque o que acontece? A gente tá correndo com essa parte das análises para a Aham, gente ficar livre ainda essa semana e dar continuidade, né, na parte final. aham. Só que a parte final a gente tá um pouquinho perdido do que fazer, Tá, entende? parte final, qual exatamente? O último capítulo? Isso, o último Fazer o capítulo. modelo, elaborar o modelo? Isso aí. Aí é mais vocês descreverem. Na verdade, deixa eu pegar aqui para ver quais são os itens que eu pedi lá. Não lembro agora. Rapidinho. Estou abrindo aqui. Então, lá no capítulo 4, desenvolvimento do modelo. Então, modelo escolhido, processos a serem replicados, treinamentos, proposição de organograma. Cara, eu acho que assim, da forma que a gente. Vocês já selecionaram qual vai ser a estratégia que vocês vão seguir a partir da matriz Ansoff? Ou não? Não. Tá, vocês têm que olhar para a matriz Ansoff de novo, para vocês decidirem qual vai ser o quadrante ali que vocês vão atuar junto à PlayCircle, o que vocês vão efetivamente sugerir de mudança. E aí, nesse capítulo 4 tem aqui modelo escolhido. Esse modelo escolhido nada mais é do que você explicar um pouco melhor o quadrante que você escolheu da Ansoff. Então você vai voltar na Ansoff, vai ver qual quadrante e vai falar, olha, acreditamos que a melhor opção para a expansão da PlayCipa é utilizando essa estratégia por causa disso, disso e disso, porque fizemos análise tal, deu isso, porque o cliente é esse, enfim. Trazer ali qual é a expansão que vocês estão propondo efetivamente e trazer justificativa com base nas análises que vocês fizeram. Né? As análises servem para isso, para vocês terem a justificativa para a estratégia que vocês vão sugerir para eles. E aí, aqui está processos a serem replicados, mas na verdade é pensar em processos a serem criados, dependendo da expansão que vocês forem sugerir. Vai ser penetração de mercado. Se vai ser penetração de mercado, talvez faça sentido desenvolver processos novos de venda para atingir melhor o público-alvo, para desenvolver uma estratégia de comunicação melhor, não sei. Aí você vai descrever esse processo novo, por exemplo. Eu vou trabalhar com treinamentos para pessoas que estão, sei lá, estudando para ser salva-vidas. Sei lá, estou chutando, tá? Aí, então, que processos vocês vão ter que desenvolver para efetivamente fazer essa expansão? Vou ter que elaborar um treinamento daquelas pessoas, vou ter que treinar o meu profissional para fazer esse treinamento. Então vocês podem desenvolver esses processos.
Precisa ser fluxograma? Não precisa ser fluxograma. Só precisa ter a descrição dos processos que vocês vão desenvolver. Em seguida seriam os treinamentos. Então, tem algum treinamento específico para a equipe para fazer isso? Vai ter que ter um treinamento de venda para esse produto novo, vamos supor? Vai ter que ter treinamento para a equipe de atendimento? Que tipo de treinamento que vocês vão sugerir? Aí é mais criatividade, galera. Proposição de organograma. Vocês vão precisar mudar o organograma? Né? Se vai criar sei lá, desenvolvimento vocês vão optar por desenvolvimento de produto, vai criar um produto novo. Se vai criar um produto novo, talvez você precise de um outro profissional para trabalhar ali, né? Nem que seja para desenvolver esse produto. Aí você coloca o organograma lá e justifica por que mudou o organograma. Essa parte do organograma, a gente tinha mexido um pouco. Aí entra aí, porque Então, lembra que o organograma dele era deitado, não tinha muita distinção de área que a gente mexeu para apresentação? Mas aí, Daphne, olha só, lembra o seguinte, a primeira análise, lá no início, capítulo 1, vocês colocaram os dados gerais da empresa, dentro dos dados gerais da empresa, logo abaixo teria um organograma. Então, o que vocês fizeram? Primeiro, vocês viram qual era o organograma que a empresa deu. Depois, você analisou aquilo, percebeu que não fazia muito sentido. Você fez uma proposta de um organograma diferente. Né? Agora, você está propondo uma mudança, uma expansão. Com essa expansão, talvez surjam outras funções dentro da empresa. E aí você vai precisar Então, criar um outro fluxograma, aumentar, né? A gente só Seria mexeria um neles terceiro. Exatamente, Daphne. Só mexeria se tivesse alguma coisa nova, né? senão a gente pode Senão manter pode manter o mesmo. perfeito. Né? Mas aí eu não preciso citar ele de novo, né? Só posso, assim, citar só numa frase que não precisaria mudar. Exemplo, né? Que eu ainda não sei, a gente ainda não viu. Mas, por exemplo, assim, não precisaria mudar as funções, né? Os cargos e as funções Se de não atender na mudar- empresa se adaptariam. Se não mudar nada do organograma, só comenta que não houve mudança apesar do modelo de expansão que vocês optaram. Se houve alguma E aí? mudança, eu sugiro que vocês coloquem o organograma já modificado e descrevam qual foi a mudança que aconteceu. Só isso. Tá bom. Tá? Dependendo, você vai acrescentar 1, 2 quadrinhos, não vai fazer tanta diferença assim. Não precisa dar tanto trabalho, entendeu? Na elaboração do organograma em si. E é só isso. Eu acho que assim, a parte mais trabalhosa é o capítulo 3, que é onde vocês vão efetivamente botar a mão na massa. O capítulo 4 é mais criatividade. Entendi. Tá? Eu acho que assim, não precisa correr tanto com o capítulo 3. Inclusive, vocês já podem pensar alguma coisa do capítulo 4. Agora, precisa decidir logo o negócio da Ansoff, por quê? Vamos supor, dependendo da análise, dependendo da escolha que vocês fizerem lá no Ansoff, isso vai influenciar inclusive na análise SWOT da empresa. Vamos supor que vocês querem sugerir que a empresa crie um produto novo, como eu estava falando. Né? Vai criar um produto novo. Para o mesmo público-alvo, mas um produto novo. Aí vocês vão olhar para a SWOT e vão perceber lá que, de repente, fraqueza. A empresa não tem o equipamento necessário para oferecer o serviço novo. Então, modifica a Ansoff de acordo com o que vocês vão propor. Por isso que tem que primeiro decidir a Ansoff. Desculpa, modifica a SWOT. Modifica a SWOT dependendo do que vocês escolheram na Ansoff. Eu posso falar que a Ansoff foi a que a gente teve mais dificuldade em montar. E mesmo assim, eu acho que talvez a gente não tenha 100%. Então, deixa eu ver que horas são. 13, não vai dar tempo para... Senão vocês me mostravam a Ansoff de vocês, que eu acho que vocês nem me enviaram. Enviaram? Enviamos, aí o Conseguia senhor dar retorno? deu retorno, a Tá. gente fez as alterações que você pediu, mas provavelmente o senhor ia querer ver novamente.
Tá, faz o seguinte, olha a Ansoff de vocês, diga, e aí alguém me manda no WhatsApp o que que você vai, qual dos quadrantes vocês estão sugerindo. E aí eu digo se faz sentido ou não. E na próxima reunião, vocês me mostram a Ansoff que eu reviso ela com vocês. Professor, a Alana, eu Ah, não sei se vocês vão lembrar, eu não lembro totalmente, mas a Alana deu uma ideia da gente colocar na Ansoff de agropecuária. Você lembra, Daphne? Eu tô aqui lembrando. O que acontece? Ela viu uma matéria sobre agropecuária que, mesmo com a pandemia, eles continuam trabalhando, foi um dos setores que não parou totalmente, e que nela o aumento de acidentes nas lavouras, mas tem crescido absurdamente, porque é uma área que geralmente não tem segurança do trabalho. Então, que poderia ser uma entrada para eles também, de um novo negócio. A gente pode estar utilizando isso como um novo serviço para a Playcipa? então, acho que faz sentido sim, só que tem que tomar cuidado. Por quê? Pode ser que tenha, sei lá, cursos específicos para isso, exames específicos para isso, que eu não sei se eles conseguem fazer. Por isso que é importante selecionar antes de fazer a análise. Porque aí, vamos supor, vocês estão analisando, vocês estão fazendo a SWOT, as 5 forças atual da empresa. A partir do momento que vocês fazem uma proposição de expansão, é bem provável que a análise de todas as ferramentas tenha alguma coisa modificada. Então vocês vão acabar tendo que revisar tudo. Entendi. Né? Porque vai afetar, né? Vamos supor, eu estou acostumado a fazer, sei lá, esse círculo aqui no meu trabalho. Eu sempre faço isso daqui. Se a partir de agora eu vou acrescentar um pouco mais, vai ter coisa aqui faltando. Minha careca, meu cabelo, brincadeira. Mas, assim, tem coisa faltando. Então, isso pode afetar a SWOT na questão das forças e das fraquezas, por exemplo. Isso pode afetar as 5 forças de Porter, porque se for para o setor de agropecuária, ele vai ter que visualizar isso, né, de alguma forma, vai ter que ver como é que é o setor de prestação de serviço para esse público. Enfim, várias coisas que podem acontecer. Vocês precisam tomar cuidado para uma análise e conversar com a outra. Senão vai ficar tipo um Frankenstein. Partes diferentes se conectando de forma assim, sem muita conexão. Tomar esse cuidado. E pensem o seguinte, a análise SWOT, por exemplo, as oportunidades podem ser uma justificativa, né? Podem servir como justificativa para você fazer a escolha lá na Ansoff. Então uma coisa tem que se conectar com a outra, para não ficar cada ferramenta falando de uma coisa diferente. Entendi. Tá bom, então, Tá? professor. Vou ter que ir lá para outra reunião, pessoal. Desculpa não Tudo conseguir bem. ajudar com tudo. Mas Tá aí bom. Tá bom. mas aí faz isso que eu te falei. Me manda pelo WhatsApp qual estratégia da Ansoff vocês vão propor para eles. E aí, se tiver ok, a gente segue por aí. E aí, antes da próxima reunião, você já dá uma revisada em cada ferramenta. Tá bom, então. Tá? Tá bom, obrigada. Até mais Obrigada. tarde, gente. Tchau.